Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós vamos começar agora o nosso bate-papo do dia. Hoje a gente vai conversar sobre uma dieta sem glúten. Se você quiser saber sobre isso, você já sabe que é só continuar com a gente aqui e também enviar suas participações para a gente fazer essa entrevista juntos. Quem conversa com a gente hoje é a nutricionista Alessandra Alves. Ela já está pronta para poder contar para a gente quais são os benefícios dessa dieta, por que as pessoas estão começando a adotar essa dieta e, na realidade, se é uma dieta aconselhável de se adotar, né, de ser adotada, porque, querendo ou não, muita coisa vira moda. E hoje em dia todo mundo está ouvindo falar sobre esse gluten free. Então pode ser que a gente acabe entrando na moda sem ter necessidade de ser livre disso ou então de fazer essas adaptações na nossa alimentação, né? Bom dia. Isso, bom dia. Hoje em dia, né, tá tendo bastante exclusão do glúten e hoje a gente vai conversar um pouco se isso realmente é necessário ou se só quando tem a doença, que é a doença celíaca, né? Então, assim, o que a gente fala hoje é que o trigo que nós consumimos hoje, ele não é o trigo que os nossos bisavós consumiam. Hoje o trigo, ele é um trigo transgênico, né? Ele, no processo de fabricação, até chegar à nossa mesa, é tirado o farelo, é tirado o germe, e o que sobra é um excesso de glúten e o amido, né? Então, o que acontece não é nem a exclusão, o que acontece é o excesso, o malefício é o excesso desse glúten inserido na nossa mesa. Hoje em dia, o processo de industrialização é quase 80% do que você olha no supermercado contém o glúten. E é a força do glúten, aquele glúten que, quanto mais glúten, mais cresce aquele pão, cresce aquele biscoito, dá aquela sensação de, tipo um fermento, né? Então, isso sim é maléfico, o excesso do glúten inserido na dieta, sim. O que a gente pode estar fazendo é readequar, né? Fazer uma reeducação alimentar, onde a gente exclui um pouco, sim, do glúten, não vai tirar totalmente, para aquele paciente que é saudável, mas é importante, sim, a gente estar colocando alimentos que tenham mais nutrientes na nossa dieta. O que a gente pode dizer que é o glúten? É uma substância qualquer? É um carboidrato? Ou é simplesmente glúten? Como que a gente define o que é o glúten? O glúten é uma proteína que está inserida no trigo, no centeio, na cevada e em menor quantidade na aveia. Hoje em dia já existe a aveia sem glúten, né? Mas aquela aveia normal que você vê no supermercado, ela é sim, tem contaminação, tem frações de glúten, porque geralmente na plantação que tem o trigo, geralmente perto dela tem a aveia e a contaminação. Então, a gente precisa estar sempre ligado, porque na verdade isso significa que quando você come com excesso de glúten, você come com excesso de proteína. Isso, é uma proteína difícil de digestão, né? É uma proteína altamente inflamatória. Então, o que a gente fala hoje é que a gente tem que excluir um pouco, a gente tem que diminuir essa ingestão em excesso, porque quando você vai fazer um recordatório 24 horas, café da manhã, pão branco ou bolacha creme caqui, manteiga, café com leite. O que você lanchou à tarde? Pão, queijo, café com leite, ou bolacha recheada ou torrada. Então, é uma monotonia alimentar. Você começa a comer alimentos, né, fontes de calorias vazias, mas o glúten não é uma proteína tão saudável, não, né? Porque é transgênico. O glúten que a gente tem hoje aqui é um glúten transgênico. Ele sofreu modificações na genética dele para ter mais quantidade para a indústria. Então, existe algum tipo de glúten natural, por exemplo, em algum lugar? Olha, o que fala que o trigo, né, que ele é uma parte do trigo, que na Europa a qualidade do trigo ela é melhor do que a dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Mas a gente não tem muito acesso aqui a isso não, que seria o trigo sarraceno. E aí, no nosso caso, o glúten permanece sendo aquele glúten que faria mal para o nosso organismo. Isso. O glúten é o responsável pela famosa sensação de ter o estômago ou a barriga tufado? Que aqui na nossa região a gente utiliza essa expressão, né? Ai, eu comi, sei lá, 3 pães na hora do café e eu tô me sentindo tufado, tá tudo muito cheio aqui dentro de mim, eu não tô conseguindo, né, enfim, lidar com toda essa mistura que tá aqui no meu estômago. Porque a impressão que dá é essa, né? De que a gente misturou um monte de coisa e aí jogou tudo de uma vez só. O glúten tem essa responsabilidade? Sim. Provavelmente é o glúten. Por quê? Porque ele é uma proteína grande, de difícil digestão. Então, o nosso organismo ele vai trabalhar bastante para poder digerir.
E aí tem pessoas que não conseguem fazer essa digestão. Tem o doente celíaco, né? A doença celíaca, que ela é um paciente jamais pode consumir o glúten. É uma doença autoimune, ela é de fonte genética, né? Então a pessoa já nasce com essa predisposição e em algum momento da vida ela pode estar desencadeando. O que acontece na doença celíaca? O paciente não consegue digerir o glúten, ela vai atrapalhar ali na microvilosidade do intestino, na barreira do intestino, onde ela vai atacar, vai produzir um processo inflamatório e o paciente não vai conseguir. Aí existem os intolerantes ao glúten não celíacos, que são aquelas pessoas que fazem todos os exames, os marcadores anticorpos, fazem a biópsia de intestino delgado e não é detectado a doença celíaca, mas toda vez que consome trigo e derivados, tem essa sensação de empachamento, tem a diarreia, tem aquela sensação de estar muito cheio, pode ter enxaqueca, apresenta quadro de rinite também, e não é o celíaco clássico. E aí, nesse caso, a gente pode dizer que é um pouco mais tranquilo, né? Do que para você lidar, para você manipular, até para você consumir, de certa forma, o glúten é um pouco mais livre e um pouco menos perigoso. Porque aquela pessoa que tem a doença mais grave não pode nem entrar em contato com, enfim, com materiais que estejam, que contenham certa substância que o glúten deixou por um certo tempo ou alguma coisa do tipo. Isso, o intolerante não celíaco, ele já é mais brando. Ele só precisa tirar realmente o trigo e derivados do trigo. Ele não tem, assim, aquele problema de você fazer na panela, né, na mesma panela, e ele ter uma reação tão forte quanto o celíaco, porque o celíaco, ele não pode consumir alimentos na panela que foi feito alguma preparação que contenha o trigo, ele não pode comer prato, não pode comer um alimento que seja feito numa cozinha que também foi manipulado o trigo, que ele com certeza vai ter a reação do sistema imunológico, ele vai ter o problema intestinal e diversas outras áreas do corpo também, dependendo dos marcadores genéticos. Cada pessoa tem um problema, cada pessoa apresenta um sintoma diferente. Já o intolerante não, é mais brando, né? Mas ele sim, fazendo o uso da alimentação com trigo, ele também tem sim alguns sintomas característicos. Agora vamos lá, existem algumas pessoas que simplesmente decidem que vão abrir mão do glúten e que vão seguir essa dieta gluten free. E a gente tem que analisar, né? Por que essas pessoas decidem isso? Se é uma decisão saudável, o que essa decisão pode trazer para a vida da pessoa que decidiu cortar o glúten, por exemplo? Bom, quando você exclui o glúten totalmente, né? Eu digo sempre que o glúten ele está inserido em alimentos com caloria vazia, né? Então, quando você decide tirar o glúten da sua vida, você tem que estar fazendo um acompanhamento. Por quê? Porque no lugar do glúten você vai ter que colocar outros nutrientes, fontes que te dê qualidade de vida, que dê um aporte calórico tanto quanto o glúten. Então, se você quer excluir o glúten da sua dieta, bom, me senti mal, não gosto, acho que ele não é benéfico para a minha saúde, você tem que estar fazendo um acompanhamento, fazer, por exemplo, no lugar do pão, tapioca, milho, macaxeira, cará, né? São boas fontes de carboidrato, altamente benéficas para a saúde, porque contém micronutrientes, né? Boa fonte de carboidrato, fibras. Então, quando você realmente faz uma exclusão do glúten, eu sempre digo assim, a gente exclui um pouco para reorganizar o organismo, já que é uma proteína realmente de digestibilidade difícil, mas você consegue fazer sim, esporadicamente, o uso do glúten. Você não precisa, se você não tem uma patologia associada a esse macronutriente, você não precisa excluir, você precisa reduzir sim a quantidade, porque não é um alimento tão benéfico para a saúde, não. No caso, automaticamente, quando você abre mão do glúten, você acaba abrindo mão de outros alimentos que não seriam tão saudáveis assim e que não vão fazer falta na sua alimentação, é mais ou menos, ou no seu organismo, né? É mais ou menos disso que a gente está falando. Isso, você tem que ter uma troca, né? Eu sempre digo que a alimentação ela precisa ser equilibrada.
Você precisa ter vários grupos alimentares para você ter uma saúde perfeita, porque não existe alimento milagroso. O que existe é uma sinergia entre os alimentos e quantidades adequadas que vão te dar a manutenção da tua saúde. Então, quando você retira um alimento, você precisa pensar bem, o que é que eu vou colocar no lugar daquele alimento para me ter benefícios até mais. Você tira um alimento, coloca outro nutriente para manter realmente o equilíbrio nutricional. Nós temos algumas perguntas de telespectadores lá pelo Facebook. Eles enviaram através do Facebook e a primeira delas é do Moisés Silva. Ele pergunta assim: será que no refrigerante tem glúten? Olha, algumas frações e alguns refrigerantes têm o glúten, né? Bebidas alcoólicas como a cerveja, alguns uísques também e algumas vodkas também têm traços de glúten. Então você tem que sempre estar olhando o rótulo, que hoje a legislação obriga os alimentos que contêm glúten ou não avisar para o consumidor. E o Rogério Lopes diz assim: parabéns pelo excelente programa, muito bem apresentado, muito obrigada. E diz que a nutricionista também é muito competente. Oh, obrigada. E o Moisés Silva mais uma vez: eu gostaria de tirar uma dúvida. Se eu tomar um copo de refrigerante, quantos copos de água eu tenho que tomar para que o refrigerante não me faça mal? Bom, o refrigerante ele é uma bebida muito ácida, né? Ela tem um pH muito ácido, então a gente fala que para alcalinizar o sangue, né? Porque ele acidifica o sangue, a gente toma 20 copos, 10, depende, isso é individualidade bioquímica, a gente não pode dizer 30 copos de água para toda a população, não existe isso, o que existe é a individualidade, mas com certeza você que vai ter que beber bastante líquido para estar aliviando os malefícios que o refrigerante com pH ácido vai fazer no seu organismo. Bom, então a gente tem que ficar atento a isso, até porque tem gente que acha que, por exemplo, posso beber 1 litro de refrigerante e se eu beber 2 litros de água já é o suficiente porque a água vai eliminar o refrigerante que eu bebi. Não é bem por aí, né? Tem que se hidratar bastante, porque o pH ele é bem ácido dos refrigerantes em geral. E é interessante também porque a gente chega à conclusão de que não existe glúten só na alimentação. Na alimentação, no caso, sólida, né? Isso. Existe nos líquidos também. Isso. Aí você fala assim, o paciente chega, não comi nada com glúten. Mas o que é que você bebeu? Eu tomei só uma cerveja. Nossa, tinha glúten. Você passou mal por isso, quando a pessoa tem a patologia associada, né? Então você tem que... O paciente que tem intolerância ou celíaco, ele realmente vai aprender a olhar o rótulo, ele vai aprender até fazer preparações. Hoje em dia já é mais prático fazer uma alimentação gluten-free, porque a indústria ela já atentou para isso, já tem várias marcas muito conceituadas que tem o pão sem glúten, tem os biscoitos de polvilho, tem várias substituições para isso. E até mesmo a pessoa que adota essa dieta, ela acaba aprendendo a fazer as substituições. A gente usa quinoa, farinha de arroz nos bolos, no lugar do trigo, fécula de batata, tudo isso traz preparações muito gostosas, parecidas com sabor com o trigo, mas em compensação são bem mais nutritivas. Fécula de batata para mim é uma novidade, é uma farinha, alguma coisa assim? É uma farinha com o concentrado de batata. É muito bom para fazer pães, bolos, tortas, fica bem interessante o sabor. O Moisés tem mais uma pergunta, ele quer saber se a gente encontra glúten nas frutas e se encontra, qual é o percentual. Ele diz que gosta muito de comer frutas depois do café da manhã. Não, frutas não contêm glúten, pode comer à vontade. Então é mais uma possibilidade. E as frutas são gostosas, né? Isso. Às vezes quando a gente quer um docinho, a gente recorre ao quê? À fruta, justamente porque já tem a frutose ali e tudo mais, então é até um pouco mais simples da gente se alimentar dessa forma. Você consome a fruta integral, né, associando também com uma fonte de fibra, você vai ter um alimento sinérgico, né, onde ele tem a fibra que vai ajudar o teu organismo a reduzir os picos de glicose, então é sempre bom comer fruta assim diariamente. Bom, quando a gente fala sobre o glúten, a gente também pensa em doce. Porque no caso, até o chocolate, por exemplo, contém glúten também. É possível que a pessoa que descubra uma intolerância, ou que a pessoa que descobriu a própria doença mais grave e que não pode ter contato com o glúten, permaneça tendo uma vida normal no que se diz respeito à alimentação? Por exemplo, é uma pessoa que vai tomar café da manhã normal, como todas as outras pessoas, que vai almoçar, que vai fazer o lanche da tarde com direito à sobremesa e aí depois vai jantar, enfim, normal como qualquer outra pessoa, ou existem cortes que precisam ser feitos porque não tem como adaptar
àquela receita sem glúten? Bom, atualmente o paciente celíaco ele pode sim ter uma vida normal, né? Tanto que você tem hoje as substituições das farinhas. Hoje você tem uma série de chocolates benéficos, né? Com alto teor de flavonoides, sem o glúten. Hoje em dia você consegue sim fazer um doce, né? Já tem preparações, né, industrializadas para esse paciente, né? Então você consegue sim, porque você consegue fazer um pãozinho da fécula de batata, consegue fazer o pãozinho com arroz, consegue fazer o pãozinho de milho. Então são substituições que você consegue trazer para a alimentação do paciente celíaco sem o trigo inserido. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E quando a gente voltar, nós vamos continuar conversando sobre essas estratégias para você que decidiu mudar seu estilo de vida e que agora não quer mais o glúten na sua alimentação, ou para você que descobriu uma intolerância, descobriu que não pode ter contato com esse tipo de alimento e aí precisa também mudar radicalmente o seu tipo de alimentação, o seu estilo de alimentação. Então, se você quiser saber mais sobre isso, é só continuar com a gente e continua também enviando todas as suas participações para o nosso WhatsApp. A gente volta já.